e que a espiritualidade possa iluminar o estudo dessa noite. A gente tem 2 estudos na casa. O primeiro é o Livro dos Espíritos. A gente está fazendo sequencial. Hoje o Reginaldo vai fazer o item 10. Ele normalmente faz uma revisão do item anterior e introduz o item 10 hoje. O primeiro estudo com o Reginaldo. E o segundo estudo vai ser o livro Prazeres da Alma, com o Edson. O tema dessa noite vai ser respeito. É isso? Então, vamos silenciar nossa mente. E eu peço aqui o Ronaldo para poder fazer a prece inicial para a gente. Boa noite a todos. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação na nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, ainda que reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do Teu reino, de poder, da glória, da justiça, da paz, de amor para sempre. Obrigada, Ronaldo, pela prece. E lembrando que deixe o celular no modo silencioso ou desligar, tá? Para não interromper durante o estudo. Então, convidamos o Reginaldo para poder fazer o estudo do primeiro horário. Boa noite a todos. Como a Cláudia disse, nós fazemos o primeiro horário, né? Às segundas-feiras, o estudo dos Espíritos. Nós estamos na introdução. Hoje nós vamos começar o item 10. Não necessariamente nós vamos terminar, porque às vezes não dá tempo, nós vamos bem devagarzinho para que o estudo possa ser melhor aproveitado. A divisão é nesse eu faço e no outro mês quem está fazendo as quintas-feiras eu volto. Então eu gosto de fazer essa pequena introdução, mas eu queria trazer a introdução do item 6, que foi a última frase que eu deixei aqui em junho, que Kardec diz o seguinte, que lá no item 6 está um resumo da doutrina espírita, que resume os anos dados pelos espíritos superiores. E ele vai trazendo a doutrina, explicando a doutrina dos espíritos. No item 6, eu falei resumo tudo, e do item 6 até o item 13, ele pega e vai verificar as objeções que são contra o Espiritismo. E nessa frase, vejamos agora as objeções que se lhe contrapõem. Tem um ensinamento grande para nós, que é escutar o opositor. Todas as vezes que nós damos essa chance de escutar aquele que é nosso opositor, nós acabamos aprendendo. Porque muitas vezes, pelo nosso orgulho, nós acreditamos estar com a verdade ou estar completamente com a razão, e o outro vai falar alguma coisa, sendo nosso opositor, e sendo nosso opositor, ele não vai preocupar em nos falar aquilo que vai nos ferir, e nós vamos tirar proveito disso. Então, por isso que Kardec traz do item 7 da introdução até o item 13, vários aspectos de grupos de pessoas que faziam objeções àquilo que ele colocava como era o Espiritismo. Isso é bom porque ele dá essa abertura. E com essa abertura ele aprende e tem possibilidade de, ouvindo, ser também escutado. Então, aqui fica esse grande ensinamento para nós, que foi a última frase que eu trouxe aqui em junho. E aí, na semana passada,
Nivaldo trouxe o item 9 e eu trouxe aqui uma pequena revisão, porque lá no item 9 ele vai falar a respeito da psicografia, né, e aí ele vai perguntar se os espíritos que fazem as manifestações através das psicografias, eles são reais ou não. E aí ele fala o seguinte, que para isso ele só tem uma resposta. Então a objeção era lá, no item 9. Toda essa manifestação que ele fez através das psicografias é real ou não? Essa era a objeção. E ele fala, vocês precisam ver e observar. E não vai faltar a ocasião de fazer isso. Mas vocês devem fazer repetidamente, por longo tempo e de acordo com algumas premissas. Então, se estabelece um padrão de observação e se faz por muito tempo e com uma certa disciplina, porque vai ter oportunidade. Aí, a partir daí, aqueles que eram opositores podiam falar, isso é real ou não é real? Então, ele não tinha, o objetivo de obrigar as pessoas a acreditar nas manifestações. Ele só pediu que, se vocês querem saber se isso é verdade ou não é verdade, vocês estão nessa dúvida, ou estão falando que é real, que vocês façam um estágio, vamos dizer assim, né? Um estágio e coloquem um princípio de observação com alguns pontos, façam e depois vocês mesmos tiram a conclusão. Porque a verdade, ela não precisa de ser imposta, ela por si só, ela se impõe. Porque aqui ninguém nunca viu a gravidade, mas ninguém duvida dela. Ninguém nunca viu o vento e ninguém duvida dele. Então, por isso aqui ele não tinha esse desejo pleno de convencer ninguém. Mas aí ele coloca isso no item 9, para que todos aqueles que tiverem essa dificuldade possam fazer esse teste aqui e tirar suas conclusões. E, obviamente, as conclusões são reais. E nós entramos no item 10. Ele continua com as objeções. E aí ele vai colocar o seguinte, que entre as objeções, algumas das mais especiosas, ao menos na aparência, porque tirar a observação e fica para as pessoas respeitáveis. E especiosas, que tem apenas a tal de verdade, de exatidão, é ilusório ou enganador. Então, havia grupos que tinham essas objeções que aparentemente pareciam até verdadeiras, porque era um grupo de pessoas que eram respeitadas. Então, vamos dizer que acontece algum evento e se junta um grupo de pessoas notáveis e começam a fazer objeção àquele evento. E era esse caso, que eram objeções que olhavam assim, de uma forma mais superficial, até acreditaria, porque ele estava num grupo de pessoas respeitadas para a época e que colocavam de tal maneira que quem não fosse mais avisado ou quem não tivesse mais conhecimento acabava sendo levado por aquelas pessoas. E aí ele começa falando isso, que tinha esse tipo de objeção à doutrina espírita. E aí ele fala o seguinte, que uma dessas objeções pegava de base a linguagem de certos espíritos, que não parecia digna de elevação atribuída a seres sobrenaturais. Então o que esse grupo dizia? Que a linguagem que eles verificaram nas comunicações não era digna de seres sobrenaturais, porque eles acreditavam, esse grupo, que
os espíritos eram sobrenaturais. E aquilo que é sobrenatural, segundo eles, precisava ter uma elevação maior. E aí a base que Kardec dá dessa objeção era essa, que eles falavam, não, isso aí é mentira, porque as comunicações que nós temos vistas é de uma elevação tal, que isso não é de ser sobrenatural, não. Era isso que eles falavam. E aí Kardec vai fazer as explicações. Ele fala o seguinte: quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentada, que é o item 6 do Livro dos Espíritos, verá que os próprios Espíritos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimentos nem de qualidades morais e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. E aí ele já, para esse grupo, ou para quem tem acesso a essa informação, tem um outro ensinamento que é avaliar todas as informações que nos chegam. Tem um ditado, os ditados populares, as frases de Paraxote comum, elas são filosóficas. Então, um ditado popular que fala o seguinte: eu vou te contar o milagre, eu não vou te contar o santo. Kardec diz aqui o seguinte, que independente de quem está falando, de quem está se comunicando, o que importa é o que está escrito. E se nós tomarmos ao pé da letra tudo o que está escrito, nós vamos cair em problemas graves. Se nós pegarmos, por exemplo, o Velho Testamento e colocarmos, fazermos o que está escrito ao pé da letra, nós acabamos com um monte de seres humanos. Então a gente precisa tirar o espírito da letra. E aí ele fala que lá, no começo dos estudos, quando ele fala a respeito da alma, que a alma, os espíritos encarnados, é nada mais nada menos que nós mesmos. Então, se eu sou, Reginaldo é um ser, é um encarnado completamente desequilibrado, completamente egoísta, orgulhoso, vaidoso, desencarnou hoje, amanhã ele vai virar santo, vai continuar do mesmo jeito. Então, quando eu me comunicar, eu vou me comunicar da forma que eu sou. É isso que ele está falando. Então, se vai fazer um estudo, que se faça um estudo com seriedade desde o princípio. E aí, esses que são contra os ensinamentos, que falam isso, que servem de base, isso daqui, se eles voltarem lá, eles vão verificar que os próprios espíritos falam ao contrário. Os próprios espíritos no resumo, se for só lá no resumo, porque se ele voltar mais um pouco, ele tem mais informações. Somente no resumo vai falar assim, não, as comunicações podem ser dadas por espíritos de diferentes qualidades morais. Não todos têm o mesmo conhecimento. Então você pode ter um monte de informações. Mas aí, como eles eram um grupo que aparentemente era um grupo sério, eles pegavam e colocavam informação e o povo caía. Como acontece até hoje, né? Tem as histórias falsas, aí dependendo de quem vem, a gente pega e fala, não foi fulano que falou. A gente precisa verificar a informação. E aí ele já logo contradiz uma primeira colocação desse grupo de pessoas. Aí segue ele dizendo o seguinte, aí o que nós vamos fazer? Quando a gente tem todas essas informações que vêm dos espíritos, sejam por comunicações psicográficas ou psicofônicas, ou de outra maneira qualquer, né? Agora mesmo nós estamos aqui, uns minutos antes, e o senhor que estava aqui conosco recebeu informação via mediúnica em Pedras Roseiras. E aí a informação entra, é preciso fazer o que com essa informação? A Kardec está dizendo o seguinte, que as pessoas sensatas não podem separar o bom do mal.
Indubitavelmente, o que se diz de fatos meduse que só se comunicam com os seres não vazejos, cuja única ocupação consiste em nos justificar, não conhece as comunicações que se recebem nas reuniões onde só se manifestam os espíritos superiores. Do contrário, assim não pensariam. Então, todas as vezes, eu acabei de dizer para nós todos, né, que todas as vezes que nós temos uma informação, a gente fala, eu sou bom ou sou mal. E a gente vai, com a razão que a gente tem, avaliando tudo o que vem, e a gente consegue discernir se aquilo vai ser bom ou se aquilo vai ser mal. E quando esse grupo diz que só se comunicam seres inferiores, é porque eles não conhecem reuniões sérias, onde há comunicação de espíritos superiores. Então, todas as vezes que nós, com essa informação, que nós fazemos menção a alguma coisa, a gente vê só uma parte da totalidade. Porque se nós pegarmos 4 pessoas que nunca viram um elefante na vida, levarmos eles com as vidas, colocávamos um atrás do elefante, o outro do lado direito, o outro do lado esquerdo, o outro na frente do elefante, e após isso tirar as velas e pedir para descrever o que eles estão vendo, quem dá certo? Todos estão certos, mas nenhum deles vão falar com a comunidade. Então, esse grupo estava dizendo que tinha espíritos inferiores se comunicando, era verdade. Mas dizer que as comunicações eram irreais, ou eram mistificações, que aquilo não existia, porque seres sobrenaturais não eram daquela envergadura, porque eles não conheciam o outro lado, é o que Kardec diz aqui. Quando a pessoa nos diz, eu sei disso, não, eu sei uma parte disso. E na verdade ninguém sabe tudo porque Deus é que sabe tudo. Quanto mais avançado que nós sejamos, nós não somos bons porque nós entendemos. Então se você pega alguma pessoa desse grupo e leva para uma reunião séria, e a partir daí ele começa a ver comunicações sérias, mesmo nessas comunicações sérias, ele deve fazer o que Kardec falou que fazer uma revisão e ver se aquilo é bom ou é ruim. Porque todas as comunicações devem ser colocadas sobre o crivo da razão. Nós nunca podemos receber nenhuma comunicação nem acreditar piamente, porque a dúvida é um direito de todos nós. E aquele que está dizendo a verdade, ou aquele que está com a verdade, ele é invulnerável. Ele é invulnerável, porque quando Paulo foi colocado sob uma pressão muito grande no evento, que ele foi acusado de assédio e etc, ele disse ao noivo de Pécora: quem está com a verdade está no descanso invulnerável. Pensa, pois, e age como quiseres, porque a verdade ela vai ser ela não vai ser modificada, independente do que o outro acha ou não acha. Então, quem escreve, ou quem manda uma informação, ou quem nos dá uma mensagem, você pode perguntar, ou pode falar a respeito de tudo que você quiser, porque se ele estiver com a verdade, não vai se importar, não. Então, nós devemos ter esse costume da dúvida. Perante a dúvida, aquele que dá informação poder se explicar mais, e se ele está tranquilo com a verdade, não se importa. E aí vai Kardec nos dizer o seguinte, que é de lamentar
que o acaso tenha sido tão mal que apenas haja mostrado o lado mal do mundo espírita, pois os reptilianos supõem que uma tendência simpática atrai para eles talvez os bons espíritos maus, os mentirosos ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Por esse quando logo deduziu daí que a solidez dos princípios dessas pessoas era bastante forte para preservá-las do mal, porque, achando certo prazer em lhe satisfazer a curiosidade, os maus espíritos disso se aproveitam para se aproximar dele, enquanto os bons se afastam. Então está trazendo para nós aqui que esse grupo que dava essa reflexão, que no mundo espiritual não existia as comunicações, não existia porque só recebiam comunicações de longe e de baixo plano, de toda a natureza, é porque eles ligaram de tal maneira que pela lei da atração só atraiu esses tipos de espíritos. Então, na verdade, eles faziam parte desses espíritos de baixa envergadura. Então, se eles desencarnassem e fossem comunicar, eles iam comunicar coisas semelhantes. Então, dando um aviso para eles e para nós todos que quando nós quisermos nos elevarmos, nós precisamos estar e vibrar de tal maneira para atrair coisas boas para nós. E que esse grupo só recebia mensagens dessa natureza porque eles vibravam para receber mensagens dessa natureza. Porque se eles estivessem dispostos a receber, conhecer o lado bom do mundo espírita, eles deviam estar na outra vibração. E nós sabemos, nós andamos por aí, nós sabemos quanto há de pessoas hoje que sim envolvem apenas com as comunicações com espíritos desse quilate, mentirosos e com linguagem, como diz Kardec, de revoltante grosseria, com desejo de praticar o mal. É só querer. Querer o bom, chama. Então era isso que acontecia com esse grupo. Aí Kardec segue dizendo o seguinte, que julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar o caráter de um povo pelo que se diz e faz uma reunião de desatinados ou de gente de má nota, com os quais não tem relações as pessoas circunspectas nem sensatas. Os que assim julgam se colocam na situação de estrangeiro que chegando a uma grande capital, tendo mais objetos seus aldebaldes, julgasse de todos os habitantes pelos costumes e linguagens desse bairro ínfimo. Em outros espíritos também uma sociedade boa e uma sociedade má. Diga-se o que daquele modo se pronunciam, de estudar o que se passa entre os espíritos de escola, e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escola popular. Vamos pegar Belo Horizonte como exemplo. Ele fala no Atlântico, então vamos pegar Belo Horizonte por exemplo. Quantas entradas tem em Belo Horizonte? Você pode entrar por Belo Horizonte pela 381, pela 040, pela 392. Você pode entrar vindo de vários lugares. E por cada lugar que você ler, você vai ter uma primeira impressão. E se você voltar a partir da primeira impressão e te perguntarem assim, como que é Belo Horizonte? Aí nós vamos dar a impressão que nós tivemos. Nós conhecemos todo Belo Horizonte. Certa feita, eu estava numa fila de um voo internacional, e voltando do Brasil, e um rapaz muito preocupado me disse que ele estava vindo para Belo Horizonte. Aí eu falei, pode ficar tranquilo, eu estou indo para lá, e aí eu te ajudo, em todo o trajeto até você ir. E ele, atrás de mim, e atrás dele, um outro rapaz. Aí outro rapaz me falou assim, o que você vai fazer naquela cidade de Caipira?
Aí eu falei assim, você vai de caipira? Foi, Belo Horizonte, mas só fui caipira. Eu falei assim, o que você vai fazer lá? Eu falei assim, eu estou indo fazer um curso de dança no Grupo Corpo. Eu disse para o rapaz, um outro motivo daqui, você conhece o Grupo Corpo? Ele falou assim, não. Eu falei, pois é, o Grupo Corpo é o maior grupo de dança contemporânea da América Latina, que está na cidade dos Caipiras. Você dá onde? Você só do Rio de Janeiro. Eu falei, Ana Botafogo já dançou no Grupo Corpo, que é a maior bailarina clássica que existe na América Latina, que é carioca. Então, você imagina que Belo Horizonte é uma cidade caipira, mas você não conhece Belo Horizonte. E aí ele ficou sem graça. E é isso que Kardec está falando aqui. Kardec está falando que não se pode jogar o mundo espiritual por meia dúzia de comunicações que recebe. De forma nenhuma. Quantas milhares de informações nós precisaríamos ter para que nós pudéssemos falar, o mundo espiritual é assim ou assado? Nós vamos dizer, o que eu vi é isso. Mas nós dissermos, o mundo espiritual é assim? Não. Então, é isso que ele coloca, que esse grupo está fazendo uma objeção ao mundo espiritual a partir de uma informação que eles não têm certeza do que eles estão dizendo. Eles estão pegando parte do todo e fazendo avaliação, numa linguagem popular, colocando todo mundo no mesmo saco. E não é assim. O mundo espiritual não é apenas história, assim como uma cidade, não é só apenas a que a gente vê em uma das entradas dela. Eu já tive casos, por exemplo, da pessoa perguntar sobre as horas na ilha. Lá é uma ilha? Eu falei, é uma ilha gigante. Então, uma ilha é um pedaço de terra cercado de mato a todos os lados, não é? Eu falei, lá é uma ilha, porque está cercado de um lado o Oceano Atlântico, do outro lado o Oceano Pacífico, em cima o Oceano do Caribe. Então nós estamos, na verdade, cercados. Aí não tinha condição de você colocar mais algumas com uma pessoa dessa, porque o conhecimento dela era ínfimo. O Kardec vai colocando esses argumentos para que essas pessoas que têm essas objeções ao mundo espiritual possam abrir a mente. Mas para abrir a mente de alguém é preciso escutá-la. A semana que vem nós fazemos uma pequena revisão do que nós chegamos até agora e continuamos, porque nós temos ainda algumas coisas para trazer esse item dessa. Jesus abençoe e muito obrigado a todos. Tá bom? Nós que agradecemos, né, o Reginaldo aí pelo primeiro estudo. E eu vou convidar aqui o senhor João para fazer a prece de cartas para nós. Por favor. Fechem os olhos silenciosamente. Boa noite a todos. Boa noite. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, vós que sois tudo poder e vontade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao que ajuda na estrela vida, ao aflito consolação, no doente recurso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o filho, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estende sobre tudo que fizer. Piedade, Senhor, para aqueles que não os conhecem, esperança para aqueles que sofrem,
bondade e ternura aos Espíritos Consoladores, derrame por toda a paz, a esperança e a fé. Deus, no raio, não pareça do vosso amor, torne a tratar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte desta bondade, virtude e sabedoria, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá depois. Nós nos esperamos com braços abertos, com bondade, com beleza, com perfeição. Queremos que de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de suprir-nos até vós. Dai-nos a cura, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, reparai as nossas almas, Deus, dai-nos de repetir a vossa santa misericórdia e mais. Que o Senhor nos abençoe. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Sr. João. Agora convidamos o Edson para o estudo do segundo horário, que a espiritualidade possa acompanhar e iluminar nesse estudo. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vou só religar meu computador. O que está cismou agora que não quer funcionar? Aí eu tenho que usar o plano 2, né? O plano 2 é o computador da cabeça. Não tem jeito. Vamos lá. Quem quiser voltar, voltou. Ele está com raiva de mim hoje. Só um segundinho, por favor. Isso, chegamos lá ainda. Boa noite a todos, né? Que todos nós hoje, nesse dia, possamos aprender um pouquinho mais com a doutrina espírita, todos nós, né? E principalmente eu, que estudei para estar falando com vocês aqui hoje, porque nós temos que estudar, não é isso? Para poder comunicar com vocês e aprender. Porque só falar não adianta. Falar é muito fácil. É colocar em prática que é o importante, não é isso? Então você vai agradecer na casa, o carinho, nos convidar para fazer esses estudos. Vou pegar aqui. E o nosso tema hoje é respeito. Respeito. Gente, esse tema é um tema muito amplo. E eu vou trazer a pedido da casa, né? No livro Os Prazeres da Alma, psicografado pelo Francisco Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Então eu vou tirar a maior parte desse livro. E o restante nós vamos refletir um pouco, conversar um pouco. Se tiverem dúvida, por gentileza, não levem para casa, falem aqui, para que a gente possa então discutir essas dúvidas. Inclusive, pode ser eu também essa pessoa que tem essa dúvida. Tá bom? Então, eu trouxe de início aqui algumas perguntas que Hamed fez. Essas perguntas são para que nós possamos o quê? Refletir. Porque depois nós vamos então começar a dar uns puxãozinhos. Pegar um pouco mais pesado, né? Então vamos lá. A primeira. De que maneira as pessoas nos tratam? De que maneira as pessoas nos tratam? Vamos refletir. A segunda. Às vezes, permitimos que os outros nos tracem metas ou objetivos, sem antes nos consultar.
Essa é a segunda pergunta, uma boa reflexão. É isso? Vamos na terceira. Sabemos distinguir quando estamos doando realmente ou quando estamos sendo explorados. Você vê que é o nosso dia a dia, né, gente? Essas perguntas é o nosso dia a dia. Se eu trouxer essas perguntas para mim, eu vou responder. Então, são perguntas que nós não nos fazemos. Nós esquecemos de realizar. Nós esquecemos de refletir nas posições das pessoas que tomam a nosso respeito. Então, tudo isso faz parte, tudo isso é importante nós adentrarmos a isso, não é? Respeitamos nossos valores e direitos inatos, ou seja, nós estamos respeitando esses valores que nós já temos em nós, que está em nós, que existe em nós. Nós estamos respeitando, nós próprios estamos respeitando esses direitos, esses valores. Costumamos representar papel de vítima ou de perfeitos. Então, ou seja, no nosso dia a dia, papel de vítima ou nós somos muito perfeitos? Então, são perguntas simples que nós podemos refletir. Acontece isso em nossas vidas? Está no nosso dia a dia? E como nós vamos resolver então no dia a dia? É isso? Então isso que é importante, essa é a mensagem de Hamed. Então dando sequência, né? Vamos então adentrar um pouquinho mais no pensamento de Hamed. Vamos imaginar passando por essa existência sem nos dar um devido valor e respeito. Está no livro, sem valor e respeito. Querendo ser jogador de futebol, aí eu tirei. Eu quero ser jogador de futebol. Ok? Eu quero ser jogador de futebol. Mas o meu pai, minha mãe, quer que eu seja o quê? Um advogado. Um advogado. Será que está havendo respeito para com a minha pessoa? Será que eu estou sendo respeitado? Será que eu não dei esse direito para outras pessoas falarem isso para mim? Fazer isso comigo? Tudo isso é respeito. Respeito pela opinião do próximo. Quando Jesus falou, qual que foi o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. Ele está falando exatamente o quê? Respeito. Da 10ª lei, justiça, amor e caridade. Porque quando nós falamos em respeito, nós estamos sempre falando de quê? De justiça. Porque há necessidade de respeitar o próximo. Há necessidade de respeitar a opinião alheia. Mas, só que nós, às vezes, nós damos o quê? Os nossos direitos para outras pessoas. Não é isso? Nós damos esse direito para que as pessoas façam por nós o quê? Diferente. E nós ficamos então sem saber como nós vamos trabalhar, o que nós vamos realmente realizar. Então, são situações complicadas no nosso dia a dia, onde nós passamos os nossos direitos para outras pessoas. Entenderam? Então, para que isso não aconteça, é necessário que nós o quê? Olhemos para nós, para dentro, e usamos para nós o quê? Um alto respeito para conosco mesmo. É nós nos respeitando. Porque se eu não me respeito, quem é que vai ter respeito por mim? É a primeira pergunta. Eu não me respeito? Qual que é a preocupação que eu vou ter se a pessoa não me respeita? Se eu não dou um passo para essa pessoa, essa firmeza, que eu me respeito. Minhas atitudes, meus gestos, é tudo baseado nisso. Então, quando você não tem esse amor, como que você vai trabalhar? Se você próprio, que tem que ter
gostar de você, respeitar você, você não se respeita. Aí se torna difícil alguém ter a mesma atitude para com você. Então, amarás o próximo como a ti mesmo, é exatamente isso. Você tem que respeitar o próximo, mas o próximo, em contrapartida, ele vai ter que olhar para você também e ver os seus valores e respeitar você. Aí nós estamos falando da 10ª lei, da justiça e do amor e da caridade. Porque não existe amor sem o respeito. E não existe respeito sem amor. Porque o amor, gente, o respeito, é quando você vê, compartilha os direitos que a outra pessoa tem. Você liberta, você sabe que ela precisa de realizar certas coisas. É isso? Então nós que amamos, que nós todos temos essa centelha dentro de nós, que é o amor, parece que não, mas todos nós temos, está embutido em nós, está em nós. Basta a gente trabalhar, retirar, aflorar isso para fora, exteriorizar isso para fora, e nós vamos então perceber que todos nós temos esse amor. Então esse amor é o amor verdadeiro, e esse amor que vai querer nos guiar na nossa jornada. Está chutando isso aqui. Nós somos portadores de quê? Sentimentos. Não é isso? Muito forte. Temos sentimentos fortes. Então, realmente, ele vem trazendo exatamente esse tipo de coisa. Mas a partir do momento que nós deixamos de fluir em nós, teremos condições, a partir do momento que nos deixamos fluir em nós, esse sentimento, ou seja, vai estar fluindo em nós, esses sentimentos, como diz Hamed, teremos condições de como nos conduzir em várias situações do dia a dia. Então, esse sentimento, uma vez que ele está em nós, que nós deixamos isso fluir, nós vamos ter condições de trabalhar em cima de várias situações do cotidiano, do dia a dia. E quando acontecer conosco, nós teremos tranquilidade de resolver essa solução. Então, tudo isso faz parte. Então, quando nós respeitamos as pessoas, quando você se respeita, que você respeita a pessoa, o que vai acontecer? Automaticamente, aquela pessoa vai retribuir você com o respeito. Não é isso? Por quê? Porque há essa necessidade, essa troca, que quando você se impõe o seu respeito, ninguém vai respeitar você. Por quê? Os sentimentos que você está trabalhando, a pessoa está vendo você uma pessoa diferente, algo diferente tem em você. E esse algo diferente, aí sim, vai verificar e vai falar assim, eu tenho que ter respeito. É isso, nossas atitudes no dia a dia, tudo aquilo que nós fazemos em prol de outras pessoas. Então tudo isso vale a pena nós nos atentarmos. Agora vamos dar uma lida no livro aqui. Agora tem umas coisas muito interessantes, que é baseado nós estudamos no livro, tá, gente? Eu não vou sair muito do livro. Diz Hamed, quem disse foi o Cristo, que o sol brilha para todos. Não é isso? O sol brilha para todos. Quando diz que o sol brilha para todos, mas ele está dizendo aqui o seguinte: independente de quem seja a pessoa, qual a religião, qual a cor, nacionalidade, de onde a pessoa é, não importa. Então, tudo isso faz parte. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Todos temos o mesmo direito perante o Pai. Não adianta falar que eu sou o melhor. Não. Aquele que se julga o primeiro será sempre o último. E aquele que se julgar o último será sempre o primeiro. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com o nosso modo de pensar, de refletir. Né? Temos aqui mais
Duas perguntinhas que eu acho muito bacana. Examinemos nossos sentimentos e atitudes e nos perguntamos: por que permito que me tratem com consideração? Me tratem com consideração. O que estimula os outros a se comportarem com desprezo em relação à minha pessoa? Então, a primeira pergunta é: por que permito que me tratem com desconsideração? É a pergunta que eu faço para vocês, para todos nós. Por quê? São duas perguntas. Por que isso acontece? Que as pessoas nos tratam assim. Uma sem consideração, o outro com desprezo. Isso nós vemos muito na gente. É o dia a dia nosso. A gente vê bastante isso, bastante atitude de irmãos que fazem isso. Porém, é necessário que respeite a opinião de cada um, a decisão de cada um. Cada um tem o direito de seguir, porque tem um livre-arbítrio. Ok? Mas não é porque ele despreza que eu vou simplesmente falar: nossa, que cara não presta, que a pessoa é isso, que a pessoa... Não. Eu preciso de respeitar a opinião dele. Primeiro, ele está prejudicando quem? A ele próprio. A ele próprio. Se a segunda, se a pessoa que ele desrespeitou for uma pessoa humilde e tranquila, vai respeitar com muita tranquilidade, ou seja, vai aceitar aquilo e não vai levar isso para frente, para o nosso interior, que vai provocar o quê? A raiva. Não é isso? Antipatia daquela pessoa. Então essa pessoa recebe muito bem e aquilo é como se não fosse para ela. E nós não, nós estamos numa puxa, né? Porque tudo que acontece a gente traz para a gente. Nós encharcamos daquilo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Então, quando tudo isso acontece, a Maria vem trazendo aqui para nós. Todo mundo é culpado por tudo que nos acontece. Tudo que nos acontece, gente, nós vamos culpar alguém. Se eu pensar que agora eu vou falar que foi o Espírito que me deu uma rasteira. Se eu acontecer qualquer coisa comigo, que eu esqueci a carteira em casa, não consegui pagar um ônibus, o culpado é a minha esposa. Sempre vai haver um culpado. Sempre vai haver. Mas por quê? Porque eu estou deixando de lado uma responsabilidade que é minha. Eu tenho que arcar. É necessário que eu arque com isso. As pessoas não têm culpa das nossas vidas. Nossas vidas são individuais. Individuais. Ou seja, cada um tem que fazer o seu papel. Cada um tem que cumprir o que tem que ser realizado junto às leis divinas. Então, culpar as pessoas é muito fácil. Mas e a nós? Será que nós estamos trabalhando nesse respeito que nós teríamos que ter? Então, faz parte do nosso dia a dia. Os queixumes, faz parte de reclamações, faz parte de falar que o outro fez isso e não podia, faz parte de tudo isso. Mas o principal é que nós estamos falando com alguém que não fez, mas o reflexo é nosso, o espelho é nosso. Esse é o grande problema. Esse espelho é nosso. Então, se estamos incomodados que a pessoa fez alguma coisa, vamos olhar para dentro da gente, porque nós também estamos aí fazendo a mesma coisa. Isso é de prática, gente. É muito de prática. Né? Continuando aqui no livro, Ozinho falei do sol, e ele vai falar que somos todos iguais perante a divindade. É isso? Todos iguais. Então, ou seja, ninguém aqui é diferente. Pensa vocês que Jesus vai tratar ele de uma maneira, vocês de outra e ela de outra. Não. É um tratamento só. Um tratamento só. E é por isso que o sol brilha para todos. O tratamento é único. Cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, tudo isso pesa na balança. Como que nós devemos nos comportar?
com respeito. Porque durante o dia, se nós pegarmos, atentarmos um pouco, refletirmos um pouco, o tanto que nós desrespeitamos alguma coisa, ou alguém, alguma pessoa ali, um comentário. Então tudo isso faz parte. Então nós temos que nos policiarmos para que nós possamos o quê? Respeitar as pessoas, sem exceção. Não faz diferença quem seja essa pessoa. Olha o que ele nos fala. Não somos nem melhores nem piores que ninguém. Ao recusarmos o respeito a nós mesmos, estamos abdicando do direito de exigi-lo. Então, ou seja, todas as vezes que você abdica os seus direitos, toda vez que você recusar, né, o respeito a nós mesmos, esse recurso do nosso respeito, nós estamos dando direito para as pessoas. Né? Nós não temos como exigir das pessoas. Se nós estamos abdicando esse direito que é nosso, que faz parte de todos nós. Então, é bem complicado mesmo. Diz Hamed que o mais valioso tesouro que possuímos é a dignidade pessoal. Alguém duvida disso, gente? Dignidade pessoal. Acho que não deixa dúvida, não é preciso ninguém duvida de algo assim. Então, olha isso aqui que ele quer falar logo à frente. Não é lícito sacrificá-la por nada ou por ninguém. Olha a importância. É isso, gente. Se nós temos essa dignidade, por que eu vou simplesmente jogar isso fora? Por que eu vou deixar isso de lado? Se eu preciso me manter dentro de um certo padrão, falando espiritualmente, viu, gente? Não é materialmente falando, espiritualmente. Porque nós temos que entender que nós precisamos aprofundar para o lado espiritual. Tudo aquilo que nós ouvimos nas casas, né? Todas as informações, não levar para o nosso lado pessoal, mas adentrar ao nosso lado espiritual e trabalharmos nele. O que nós estamos fazendo de melhor? Não é isso? Isso acontece muito também, que realmente vem nos trazendo. Quando autorizamos os outros a determinar quanto valemos, uma sensação de vazio nos toma conta da alma. Então, ou seja, é a mesma coisa de dar o seu direito para os outros. Eu falei aquela hora, não é isso? Então, se alguém determinar o meu valor que eu tenho, se eu deixar que alguém determine esse valor que eu tenho, que método eu vou ter depois? E o meu respeito e a minha dignidade fica onde? Então tem que atentar a essas coisas. Eu preciso de me atentar a certas atitudes no nosso dia a dia. É o cotidiano, nosso dia a dia. Todos os dias nós temos aí essas provinhas para que nós possamos passar. Ou tomar bomba. Aí nós vamos repetir de ano. Só que o nosso ano é uma reencarnação, viu, gente? Não é 365 dias, não. É uma reencarnação. Pode ser 100 anos, 50 anos, 120 anos. Aí nós vamos repetir de novo. Mas não fica triste não, porque nós vamos voltar ainda, viu? Não tem jeito de fugir, gente. Nós vamos voltar. Todos nós. Viu? Vamos agradecer a Deus e pedir a Deus que isso aconteça. Que nos dê essa oportunidade de retorno ainda para a gente ir arrumando a casa. Não é isso? Principalmente com nossos filhos, né? Principalmente com os filhos. Isso é importante, né? Aí eu venho falar um pouquinho do autodesrespeito. Autodesrespeito. O que é o autodesrespeito? É um grande desserviço a nós mesmos.
Quando ele se instala em nossa casa mental, passamos a não mais prestar atenção nos avisos, intuições que brotam espontaneamente do reino interior. Então, gente, quando o autodesrespeito implanta em nós já não conseguimos mais escutar aquelas vozes que nos falam. Nós não temos mais condições de poder ouvir as orientações necessárias para nós. Por quê? Chegamos num quadro bem complicado. Então, esse autodesrespeito, nós estamos nos desrespeitando. E isso também temos muitas experiências no nosso dia a dia. Não é? Então, ou seja, essas vozes que nos falam, gente, ela vem de onde? Do plano espiritual. E conversa conosco todos os dias. Eles conversam conosco. Todos os dias. Sem exceção. Dormindo, trabalhando, andando, fazendo exercício físico. Eles estão conversando conosco. E muitas das vezes nós perdemos a oportunidade quando isso aqui, o autodesrespeito, adentra em nós. Aí nós ficamos meio que perdidos. Né? Meio que perdidos. Quando nos respeitamos, somos livres para sentir, agir, ir e dizer. Pensar e saber que o que autodeterminamos, confiantes em que, se estivermos prontos, no tempo exato, o poder superior do universo nos dá todo o suprimento, todo o apoio e toda a orientação para cumprirmos o sublime plano que ele nos reservou. Ou seja, quando nos respeitamos, somos livres para sentir, agir, pensar. Não é isso? Então, ou seja, nesse caso, quando nós nos respeitamos, você consegue realizar tudo. Você já começa a andar no caminho mais reto. Você começa a sair dos desvios que nós temos, já começa a se alinhar. Por quê? Qual que é o objetivo nosso? É progredir, não é isso? É evolução. De cada um, é individual. Não é isso? Mesmo casado, solteiro, é individual. Os filhos, é individual. Apenas educamos os filhos. É a nossa função, é a nossa missão. Mas todo o processo é individual. Mas um ajudando o outro. Mas o crescimento, esse lado, é individual. Então, cada um vai trabalhar por si para se elevar cada vez mais, né, perante ao plano superior. Então, se você consegue ter essa liberdade de falar, de agir, não é isso? Essa comunicação toda, nós já estamos trabalhando, já estamos preparando esse caminho para esse plano melhor. Só que muitas vezes nós damos aqui os nossos direitos para terceiros. Aí você não consegue nem falar. Já não consegue falar. Aí você tem que ficar caladinho. Não é isso? Ficar caladinho. Aí você vai até para pensar, porque nós temos o direito de pensar. Não é isso, gente? Nós temos o direito de pensar. Porque quando você fica bloqueado, até no seu pensamento você se bloqueia. Se eu não estou enganado, se me corrijam, são 90 mil pensamentos diários que nós temos. É pouquinho, 90 mil. De manhã, amanhã vocês contam, viu, gente? Quantos pensamentos vocês tiveram até na hora de dormir? São 90 mil pensamentos. É muita coisa. E esses 90 mil pensamentos, talvez 1% sejam coisas boas. O restante é tudo descartável. Tudo descartável. Então o processo é interessante, o processo ele é rigoroso, né? Mas nos fala direitinho. Então esse apoio dos céus, gente, do plano superior, é quando nós estamos trabalhando dentro de um alinhamento, nós estamos tentando. Se eu não estou na linha, no traço certo, mas eu estou tentando retornar, tem esse apoio. É o apoio do nosso guia espiritual, é o apoio do nosso mentor, é o apoio do nosso
entes queridos que já partiram. É o apoio da nossa família espiritual que se encontra lá, vibrando por nós. Que pensam vocês que a nossa família é só essa que está aqui, não. De forma alguma. Lá atrás, no plano espiritual, tem a outra família. Nós temos familiares lá, está guardando, torcendo por nós, e na próxima reencarnação, pode ser que nós viemos com eles. Aí todo mundo aqui afasta e vamos com o outro. Aí vamos lá, outra família. E assim vamos trocando, vamos trabalhando. Entendeu? Todos nós somos famílias. Todos nós somos família. E se nós atentarmos que todos somos criações de Deus, somos criados por Deus, todos nós somos irmãos. Então todos nós formamos o quê? Uma família universal. Independente que seja. Isso não importa. Mas nós somos uma família universal. Então, ou seja, todos nós perante o Pai somos irmãos. Perante o Pai. Mas para que nós sejamos irmãos, aí já vai entrar outros quebra-cabeça. Aí nós vamos trabalhar com outros parâmetros. Não é isso? Já é outra coisa mais profunda para que nós possamos o quê? Realizarmos isso. É como se fosse uma teia, né? Uma aranha não faz uma teia? Aquele monte de teia, uma aranha só faz, não é isso? Uma aranha. Imaginando que nós somos uma aranha no universo. Uma aranha no universo. Então nós vamos traçando nossas teias. Certo? Só que o outro vem e cruza a teia dele também. Só que as teias não se cruzam uma com a outra. Elas só vão se cruzar, não vão se tocar uma na outra. Elas vão se formando. Mas só se formando. Igualzinho ondas. Né? As ondas não se chocam. É a mesma coisa. Então, a teia. Aí nós vamos cair aonde? Na fraternidade. Ok? Fraternos. Quando nós somos fraternos, realmente praticamos essa fraternidade universal, aí sim nós podemos estar trabalhando com irmãos. Todos nós somos irmãos. É esse caminho que nós traçamos todos os dias. É como se nós fôssemos o quê? Uma aranha fazendo as suas teias. Ou seja, cada aranha vai escrever no livro da vida. Ou seja, nós estamos aqui para quê? Escrever no livro da vida. Certo? Nós trouxemos ele em branco. E aí nós temos que trabalhar com isso. Atentarmos a isso. E no último aqui do livro aqui, depois eu te falei que no final a gente iria, né, trabalhar um pouquinho. Somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio. Encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. Então, ou seja, o autorrespeito, gente, se nós trabalhamos conosco, está em nós, né? Nós vamos conseguir o quê? O respeito daquelas pessoas que estão próximas a nós. O respeito daquelas pessoas que estão longe de nós, que não nos conhecem, mas que vai traçar em algum momento em nossas vidas, vai passar. Até essas pessoas vão nos respeitar a partir desse momento. Mas por quê? Nós vamos estar trabalhando com o quê? Com a dignidade. A mesma dignidade que nós vamos encontrar no outro, é o que o outro vai nos encontrar em nós. Então, todos nós teremos essa oportunidade diária, esse trabalho diário. Entenderam? Esse trabalho diário. Tem uma perguntinha aqui no final, que é do Livro dos Espíritos. Ela é interessante. É a pergunta 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim. Todos tendem ao mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral. O que pensais? Foi aquilo que eu falei para vocês, que está no Livro dos Espíritos 803, certo? Então, quando passamos então a nos respeitar, quando as pessoas veem que nós estamos, além do respeito, nós estamos dando o quê? O que, gente? O que nós passamos para nossos filhos?
eles. Não é? Exemplos. Então, quando nós respeitamos e passamos a dar exemplos, coisas simples, todos vão perceber isso. Todos vão perceber. Então, todos vão estar trabalhando conosco nessa sintonia. Esse trabalho que nós realizamos. Por quê? Quando você tem respeito, você é forte nisso, você tem dignidade, gente, ninguém vai atrapalhar você. Por mais que queiram, não conseguem. Por quê? Você está formado, você está numa base sólida. Essa base sólida é o Evangelho. Certo? É o Evangelho. E quando nós temos o Evangelho em nós pelo menos tentamos praticar o Evangelho, mesmo com erros e acertos, nós temos uma base. E essa base é que vai nos fazer o quê? Trilhar esse caminho. Cristo foi ao templo e quebrou tudo, não foi? Quebrou tudo. Lá, aquele pessoal tudo fazendo as feiras, fazendo aquele comércio, ele chegou lá e pediu o quê? Respeito pela casa do Pai. Não esse. Entendeu? Respeito. Aqui é uma casa de oração. É uma casa de oração. Então ele solicitou o quê? Respeito pelas obras do Pai. Que até então não havia. As pessoas não conheciam o que seria esse respeito. Quando nós pegamos Cristo, que respeitou, sem exceção, todos, até aqueles que os crucificaram, colocou na cruz, que fomos nós, não vamos culpar ninguém, ok? Não vamos culpar ninguém. Então, ou seja, ele respeitou a todos. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O próprio Cristo passou por tudo que ele passou, respeitando. Mas por que, gente? Por quê? Só de olhar para ele, não precisa falar mais nada. Diz, deve ser uma coisa maravilhosa quem teve esse contato com Cristo há 2000 e poucos anos atrás, que seguiu Cristo, essa é uma oportunidade fantástica para aqueles que conseguiram seguir o Cristo, porque só a sua moral, só de olhar para ele, eles amavam isso. E nós exalamos isso? Se eu falar alguma coisa, alguém vai falar, ele está falando nada, mas aposto que ele não fez nada disso, não faz nada disso. Entenderam? Você vai considerar alguém por algum motivo, é uma necessidade, é lógico, sempre vai haver um momento que isso vai acontecer, e vai falar, você não tem moral para falar nada disso comigo não, ou você não tem direito de falar isso comigo. Entenderam? Mas o Cristo não. O Cristo, eles tinham medo do Cristo. O problema deles era esse. Qual que era o medo? De que cair tudo aquilo que eles pregavam, tudo que eles faziam de errado, caísse. O medo dele era esse. Porque sabia que ela era verdadeira. E imagina se o Cristo, aconteceu tudo isso com ele, que respeitou, que adentrou as casas das famílias, sempre falando que a paz seja nessa casa. Mandou seus apóstolos, certo? A pregar o Evangelho, e ainda falou para eles, ao entrar dentro de uma casa, falar que a paz seja nessa casa. Independente de quem for a pessoa. Independente de quem seja. A gente já está te dando o quê? Uma moral, você está respeitando a todos aqueles que estão ali. E todos aqueles que veem você, falam aquilo realmente respeito.
Né? Então, você está exalando isso para as pessoas. E isso é muito importante. E nós esquecemos disso. Todos nós esquecemos disso. Nós esquecemos. Por quê? Nós queremos o quê? Culpar as pessoas. Nós queremos culpar terceiros por tudo aquilo que nos acontece. Isso é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Eu tenho moral, mas aquele fulano ali não tem moral. Quem somos nós para fazer o julgamento? Décima lei de justiça. Então, se não há justiça, não vai haver o amor. Aí nós temos que aprender. Ser justo para com todos, independente de quem seja. Do bom ao pior. Precisamos ser justos para com todos. Precisamos respeitar a opinião de cada um. Dentro de nossos lares, precisamos respeitar a opinião dos nossos filhos. E é necessário que nossos filhos respeitem a opinião do pai. Tudo isso faz parte. É um conjunto. É um aprendizado entre todos nós. Um aprendizado entre todos nós. Não é isso? Meu filho está querendo ser jornalista. Mas eu quero que ele seja médico, porque ele é muito lindo para ser médico. Vai ser médico. Esse menino, você vai ser médico. Aí que ele vai para a medicina. No terceiro ano ele vai dando aquela madre e fala, não quer ser médico não. Eu quero ser jornalista. Ou então forma o curso todo, fica lá os seus 7 anos no curso, sai, pegou o diploma e entrega para o pai. Está aqui seu diploma. Agora eu vou ser jornalista. Fez a vontade do pai, da mãe, mas não fez a vontade dele. Ele vai fazer depois de 7 anos que ele vai fazer a sua vontade. Não é isso? Então falta o quê? Respeito pela opinião deles. Porque quando nós temos respeito, as pessoas vão nos respeitar. Então quando nós não nos respeitamos, como vamos adquirir respeito dos outros? É muito simples. Não é isso? E quem aqui já não fez isso uma vez? Todos nós, né, gente? Não tem como fugir, não. Todos nós já fizemos uma dessa aí. Tá? Todos nós já fizemos. Em algum momento nós já fizemos, já praticamos isso aí. Então nós temos que ter muito cuidado a isso. Nós precisamos nos atentarmos a tudo isso. Porque não adianta nós ficar, o Zé Ravete falou, a gente ficar culpando as pessoas pelo que acontece conosco. Nós temos que falar. É necessário que nós trabalhemos. Não é isso? É necessário. Porque posso pegar vários casos aí no Evangelho e falar em nomes diferentes, mas respeito. Quer respeitar. Você quer ver uma coisa de desrespeito? Vamos dizer, desrespeito foi quando Maria de Magdala queria seguir os apóstolos, né? Que já ia para a pregação após a crucificação do Cristo, que eles iam para a pregação, que eles já iam sair para a sua missão, eles não queriam que ela fosse com eles. Então ela não foi. Porque eles tinham medo. Uma pessoa que era daquele tipo, como que ela poderia, o que ela iria fazer lá? O que ela iria passar para as pessoas? Entenderam? O que ela iria passar para as pessoas? Faltou o quê? Respeito. Mas tudo tem um motivo. Qual era a missão de Maria? Cuidar dos filhos órfãos. Foi isso que Jesus falou para ela? Cuidar. O que eu faço? Eu não posso ser mãe. Cuidar dos filhos órfãos. E onde ela foi parar? Entre os leprosos. Onde foi passar, cuidar deles, passar, trazer o Evangelho para eles, do Cristo, levar a palavra do Cristo para eles. Então, tudo se faz necessário. Tudo tem que acontecer. Não é isso? Tudo tem que acontecer. Nada nos acontece por acaso. É uma frase que já ouvi falar muito sobre isso, né? Nada é por acaso. Se eu encontrar com alguém no centro da cidade de Belo Horizonte, lá, uma pessoa que eu nem imaginava que ia encontrar, você pode ter certeza, não é por acaso. Era aquele momento que vocês tinham que encontrar. Independente.
era aquele momento. Estava tudo traçado. Nós traçamos tudo direitinho. Então, como Maria, houve outras. Houve outras. Não é isso? O respeito pelas crenças religiosas. Gente, olha tanto de desrespeito que há com as pessoas, com as religiões. Não é isso? Gente chutando estátua, as imagens, né? Quebrando imagens, outros rasgando Bíblia, aqueles negócios tudo. Isso é uma falta de respeito. Nada de produtivo. Nada de produtivo. Porque se nós estamos com a única finalidade de aprendermos o Evangelho, onde que nós vamos ter algo de interessante, algo de bom nisso? Quando nós desrespeitamos as uniões de homens com homens, mulheres com mulheres. Qual o motivo do meu desrespeito? Por que eu tenho que desrespeitar? Eu preciso respeitar a opinião de cada um, não importa. Eu tenho que respeitar. É o livre-arbítrio, gente. É o livre-arbítrio trabalhando em nós. Nós temos que trabalhar com o livre-arbítrio e ver e não questionar. Respeito. Respeitar, não precisa falar nada. E nem pensar. Só falar, eu respeito. E tudo bem. Continua a vida, segue a vida. Porque faz parte. Não é isso? Por mais que eu não concorde. Por mais que eu ache algo, tenha algo errado. Mas não tem problema. Eu preciso respeitar a opinião do outro. Eu também posso me respeitar. O que vai dar de errado aí para frente, gente, não é problema meu. Não é problema meu. É problema de quem causou. Entendeu? Então, até esse respeitar tem essas consequências. E antes você chegou, você falou com a pessoa, conversou, colocou seu ponto de vista, a pessoa ainda não aceitou, respeite. Respeite. Por quê? Até o seu livre-arbítrio. Vai seguir aquele caminho. Até o momento que algo vai acontecer. Aconteceu? Opa! Vou voltar lá naquela conversa que eu tive com fulano, que eu preciso me corrigir. Se a pessoa tiver simplicidade. Se não for muito orgulhosa. E o orgulho nós temos suficiente para dar e vender. Todos nós. Não é isso? Todos nós. Então, se você pegar o Evangelho, se você pegar o Velho Testamento, algumas passagens do Velho Testamento, você vai ver muito isso. É que Moisés teve que fazer para que o povo pudesse respeitar. Só se pegar Moisés, o que ele fez para que o povo tivesse respeito por ele. Olha as leis que ele teve que fazer. Mas era um povo primitivo. E ele precisava de fazer essas leis. Essas leis morais bravas dele lá, que ele teve que trazer, que ele teve que fazer. Então, ou seja, Deus como aquele pai ruim, né? Que puxa a orelha, que vai fazer tudo de mal para você. Então, ele precisava de fazer isso na época. Porque o povo era praticamente, assim, muito atrasado. Primitivismo mesmo. Então eles eram rígidos para com todos. E por isso que ele trouxe aquilo tudo. Ele precisou. Para ter o quê? Respeito. Só assim que eles não respeitavam. Eles respeitavam Deus por causa disso. Porque Deus era julgado como uma pessoa ruim. Um pai negativo. Não é isso? Então, tanto é que quando Moisés foi subir a montanha lá, que eles ficaram em volta lá embaixo, lá em uma ocasião, só Moisés subiu. E o povo não podia chegar perto. Porque se chegasse perto, incendiava, pegava fogo. Trovão, esse tipo de coisa. O povo então tinha medo. Então eles não podiam nem chegar perto da montanha, que já afastava, porque Deus era muito mau. Entenderam? Então, era isso que ele precisava de fazer. Mas será que hoje nós precisamos disso, gente? Será que nós precisamos de chegar nos nossos lares e falar, hoje vai ser diferente a conversa aqui? Não, hoje é diferente, né?
Hoje é a lei que a prática do amor. A prática do amor. A prática do quê? Da compreensão. Compreender que todos aqueles que estão próximos a nós são companheiros de um passado. Que viemos para fazer o quê? Fazer correções. Tanto o pai, como filhos, como a mãe. Todos viemos para fazermos correções. Todos erramos. Então, quando as coisas estão muito ruins dentro de casa, é bom sempre perguntar: quem foi que errou? Eu ou você? Aí nós vamos começar a refletir melhor. Aí nós vamos ter mais paciência dentro dos nossos lares. Vamos ter mais tranquilidade em tomar as decisões no momento certo. Porque você então já adquire esse autorrespeito. Só assim que nós vamos então conquistar. Só assim que nós vamos trabalhar. Não é isso? Então, quando falou amar o próximo como a ti mesmo, ele está falando exatamente isso. É colocar as leis divinas, a 10ª lei, justiça, amor e caridade. É trabalhar dentro das leis. É ver que nossos irmãos têm os mesmos defeitos, talvez que nós temos. E nós precisamos de não julgar, mas sim de respeitar essas opiniões. Trazer na pele, trazer na língua a palavra. Eu respeito. Isso faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Sem esse respeito, gente, nós não conseguimos vencer. Simples. Se você vai trabalhar, você tem que respeitar quem? Aquele que está no cargo mais alto que você. Eu não gosto dele. Problema seu, você não gosta dele, mas ele está no cargo mais alto. Então tem que haver um respeito, é uma hierarquia. Concorda? É uma hierarquia. Então, fazer o quê? Eu tenho que participar, eu tenho que comportar como uma pessoa natural, tranquila, que eu preciso respeitar. Tem que haver o respeito. Não é isso? Então, se eu falo do Cristo, quando eu falo do Cristo, de Jesus Cristo, eu tenho que ter todo o respeito em falar esse nome. Entenderam? Eu não falo de Jesus Cristo todos os momentos da minha vida, todas as horas que eu estou com problema. Eu fico falando de Jesus Cristo em vão, não. Uma vez eu tive uma oportunidade de ir numa entrega de umas medalhas política. Eu sentei e comecei a ver os discursos, não é julgando por gente, só comentando um caso para você ver como que as pessoas usam o nome de Cristo e de Deus. Os parlamentares levantavam e falavam o nome de Deus, o nome do Cristo, mas assim, com cinismo. Sabe? Você olha as pessoas falando, você olha assim e fala assim, você está brincando. Não tem lógica. Como que é usado o nome ainda de Deus? Simplesmente por usar, sem sentimento. Sem sentimento. A eles é o direito deles de falar, não há problema nenhum. Mas também tem a colheita. Não é isso? Então nós temos que falar na hora certa, pensarmos, refletirmos com eles na hora certa, nos momentos certos. Não ficar falando em vão o nome deles, porque não é assim que nós vamos chegar próximo a eles. Não é isso? Porque eles querem que nós cheguemos próximo a eles com nossos sentimentos purificados. Com o trabalho interior de informação. Aí sim, nós estamos aí trabalhando com eles. Mas simplesmente usar o nome como se não fosse nada. Nada. Sabe o que é nada? Como se não fosse nada. É um absurdo. Eu fiquei abismado. Foi a primeira vez que eu fui e não vou mais. Assim, eu fiquei abismado com a coisa. Como que usam. Né? Então, é o que faziam o quê? Os fariseus. Voltar 2000 anos atrás, eles faziam exatamente isso. E a coisa continuou até hoje. Então, usam, eles têm o direito de usar, é o livre-arbítrio deles,
Não é isso? Mas cabe a nós que olhamos isso, também podemos ter o nosso lado. O nosso lado o quê? De reflexão a respeito disso. Está errado? Para mim está errado. Então, ou seja, se está errado para mim, eu não vou fazer. E continue fazendo. Não é isso? É um direito deles. Você tem que respeitar isso deles. Eu não vou ficar questionando boca a boca com eles. Em alguma hipótese alguma. Isso. Né? Mas é um motivo para a gente refletir. Qual o momento que nós vamos usar o nome de Cristo? Qual o momento que nós vamos usar o nome de Deus? Não é isso? Em nossas vidas. Vamos usar? Vamos. Vamos estar no nosso quarto íntimo. Vamos ali estar em comunhão com eles. Aí sim, nós estamos fazendo o papel correto. Nós estamos trabalhando corretamente. Né? Quando nós fazemos invertido, para que todos possam ver, aí não há valor nenhum. Praticamente da boca para fora. Não é isso que vale do coração. É o que sai da boca, o que sai do coração que é importante. Não é isso? Então, o respeito é assim. Nós temos que nos respeitarmos primeiro. Fazendo de tudo. Nós temos que nos dar o nosso respeito. Para que todas as pessoas possam também nos respeitar. E é necessário que, independente disso, eu respeite a opinião de todos, sem exceção. Uma vez que eu não respeito, certo? Eu estou indo também contra as leis divinas. Então, um dia no futuro, eu vou ter que arcar com esse pensamento meu, com as atitudes que eu tomei em certos casos. Meus irmãos, meu tempo terminou. Agradeço a vocês por 1 hora de paciência, que não é fácil, né? Mas eu agradeço que ao retornar aos seus lares, todos retornem com muita paz e Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né, ao Edson pelo excelente estudo e que vamos para casa agora pensando, né? Se eu estou respeitando o outro, o que eu provoco no outro, que ele às vezes me trata com desrespeito. Então, não só colocar a culpa no outro, mas fazer a autorreflexão também, que é muito importante. Por isso que fala muito que a gente tem que orar e vigiar, né? Porque sempre a gente vai pôr a culpa no outro e esquece de olhar a gente mesmo. Então, a gente tem que amar a gente, respeitar a gente mesmo, que a gente vai conseguir fazer isso com o próximo. Antes de encerrar, eu vou dar uns recados aqui. A gente gosta sempre de falar, né, que as nossas palestras públicas são ao domingo, 18 horas, segunda e quinta às 20 horas. O acolhimento fraterno acontece durante as reuniões. Quem quiser passar no acolhimento precisa deixar o nome na recepção. Quem já passou no acolhimento e solicitou uma orientação espiritual, tem que ver se já chegou a resposta, tá? Com a gente ali. A gente tem 2 projetos na casa, um de arrecadação de tampinhas plásticas e o outro de lacres, de refrigerante, de cerveja, essas coisas assim. Vocês juntam lá, quando tiver uma certa quantidade, traz pra gente, que a gente faz a troca para comprar cadeira de rodas e o outro para castração animal. A campanha do quilo acontece todos os sábados, de 9 a meio-dia. Quem quiser participar é só checar uns minutinhos antes para poder receber a orientação. Quem não puder participar, mas mesmo assim quiser contribuir com 1 quilo de alimento, pode trazer e deixar no carrinho que encontra-se na frente da biblioteca. A gente está precisando de café, farinha de trigo e arroz. Também as doações de alimento podem ser feito o valor no Pix, tá? O número encontra no jornalzinho que está. No jornalzinho também tem todas as atividades da casa. E eu queria convidar vocês aqui, segunda-feira, de 14 às 17, 17h30 mais ou menos, vai começar o curso de artesanato. Então a gente já encontrou uma pessoa que já se comprometeu a ensinar as pessoas, só que a gente ainda não está tendo gente. Então, se souber de alguém que está em casa, passar ociosos aí, convidá-los para poder fazer o curso de artesanato. Além de aprender uma prática, né? Pode depois fazer isso como
uma renda, tá? Aprende e depois sai vendendo por aí que aprendeu fazendo. A gente tem vários estudos na casa também e todas as informações do jornalzinho. O passe vai ser dado aqui na sala ao lado, tá? É só fazer uma fila, os meninos vão chamar por ordem da fila. Eu vou convidar o Bruno para fazer a prece final para a gente. Depois da prece, antes do passe, ele também vai servir água festificada para vocês, tá? Boa noite a todos. Oração de agradecimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas, pela alegria de viver, por nossos familiares, pelos nossos amigos, pelo ar que respiramos, pelos dons que nos deste, pelos relacionamentos que possibilitam que nós crescemos a cada dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nos tem dado de testemunhar o amor com que amas a nós e a todas as pessoas. Obrigado, Pai, pelo teu perdão, por darmos uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti que és Criador de tudo o que somos e do que possuímos, dedicamos nossa vida clamando para que vejamos e façamos a Tua vontade e que nossas obras honrem e glorifiquem o Teu nome. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos. O bom retorno aos seus lares. Fique com Deus.